5 atitudes que você deve ter diante de situações difíceis e desesperadoras. Quem nunca passou por situações desesperadoras? Para alguns, pode ser desesperador apresentar um trabalho de final de curso na faculdade. Para outros, pode ser uma grave doença na família ou mesmo a perda de emprego e outras instabilidades que a vida sempre traz sobre nós. O fato é que todos nos passaremos por algumas dessas difíceis aflições e precisamos aprender a como lidar com elas, o que fazer diante delas. Apesar de cada aflição e situação desesperadora exigir ações específicas de nossa parte, existem algumas ações que a Bíblia nos ensina que, certamente, funcionarão para qualquer situação. Mas antes de falar dessas 5 coisas, quero citar que o personagem que irá nos ajudar a ver o ensino de Deus sobre isso é Jairo, chefe da sinagoga, citado em Marcos 8, 41. Jairo vivia uma situação desesperadora. Sua filha de 12 anos estava morrendo. Mas, é diante dessa situação desesperadora que veremos 5 coisas que Jairo fez e que fizeram toda a diferença para que ele passasse por essa situação de forma vitoriosa. Atitudes que devemos ter diante de situações difíceis. Primeira atitude que devemos ter diante de situações difíceis: procurar Jesus. Jairo procurou Jesus. Jesus estava fazendo a sua missão como de costume. Mas naquele dia um homem saiu de sua zona de conforto. Saiu do lugar da inércia e buscou ao Senhor Jesus. Ele era Jairo, chefe de uma sinagoga. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Marcos 5, 22. Situações desesperadoras e difíceis exigem que intensifiquemos a nossa busca, que derramemos o nosso coração, que, mais do que nunca, nos empenhemos em buscar o Senhor Todo-Poderoso, que é a resposta para as nossas dores. Jairo fez isso. Poderia ter ficado chorando, murmurando, lamentando-se da dificuldade que estava vivendo, mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. Em momentos de desespero, a primeira atitude que devemos ter é buscar a Deus com todo o nosso coração. Não adianta ficarmos paralisados pelo medo ou pela dor. Devemos sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro daquele que tem o poder de mudar a nossa situação. Assim como Jairo, podemos nos aproximar de Jesus com humildade, reconhecendo que só Ele pode trazer a resposta e a solução que tanto necessitamos. Em momentos de aflição, intensifique sua busca por Deus, dedique tempo à oração e confie que Ele é a resposta para suas dores. Segunda atitude que devemos ter diante de situações difíceis: clamar a Jesus. Jairo clamou a Jesus. Ao encontrar Jesus, Jairo sabe diante de quem está, do poderoso Deus, e súplica ao Senhor o socorro que precisava, e insistentemente lhe suplicou. Marcos 5, 23. Jairo sabia aquilo que buscava, sabia onde procurar e sabia que podia clamar a Jesus com fé, pois seria ouvido. A ousadia de Jairo é uma ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras. Devemos resistir à vontade de desistir ou mesmo de murmurar, e nos entregar ao clamor e à súplica. Além de buscar Jesus, devemos clamar a Ele com fé e confiança. Jairo não apenas encontrou Jesus, mas também clamou insistentemente por ajuda. Isso nos ensina que devemos ser persistentes em nossas orações, colocando diante de Deus nossas angústias e suplicando com ousadia pelo seu socorro. Não é hora de murmurar ou se desesperar. É momento de orar com fervor, crendo que Deus ouve e responde às nossas súplicas. Quando estivermos diante de situações desesperadoras, clamar com fé deve ser nossa primeira reação. Terceira atitude que devemos ter diante de situações difíceis: crer que Jesus pode mudar situações. Jairo creu que Jesus podia mudar a sua situação. Jairo estava tão focado em sua busca, com a sua fé operando de tal forma, que teve até mesmo a ousadia de dizer a Jesus aquilo que o mestre deveria fazer. É claro que Jairo não estava desrespeitando Jesus aqui, mas apenas demonstrando o tamanho de sua fé no poder de Jesus Cristo de mudar a situação dele. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Marcos 5, 23. Diante de uma situação desesperadora, a nossa fé é a nossa maior arma. Precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Em meio às dificuldades, é crucial que nossa fé permaneça inabalável.
Jairo demonstrou sua fé ao pedir a Jesus que impusesse as mãos sobre sua filha para curá-la, acreditando que isso bastaria para mudar a situação. Da mesma forma, precisamos crer no poder de Deus e confiar que Ele pode intervir em qualquer circunstância. A fé é o instrumento que nos liga ao sobrenatural, e, mesmo quando a situação parece impossível, devemos declarar nossa confiança no poder transformador de Deus. Quarta atitude que devemos ter diante de situações difíceis: nunca desanimar. Jairo não desanimou diante das más notícias. Aqueles que estavam cuidando da filha de Jairo, logo vieram até ele para trazer a má notícia: a menina havia morrido. Em outras palavras, toda a disposição de Jairo, na visão deles, havia falhado. Ele não havia conseguido o milagre que com tamanha fé e disposição tinha ido buscar. Porém, Jairo mostra uma fé impressionante. Enquanto os outros estavam pedindo para que Jesus não fosse mais incomodado e alguns estavam rindo da fala de Jesus de que a menina estava apenas dormindo, Marcos 8:40, Jairo se mantém ao lado de Cristo até ver a sua missão cumprida, que era a de levar Jesus para impor as mãos sobre sua filha. Nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha, Jairo teve sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus e não desanimou diante das más notícias. Muitas vezes, diante de notícias negativas, somos tentados a desanimar e perder a fé. No entanto, Jairo não se deixou abalar mesmo quando soube que sua filha havia morrido. Ele continuou confiando e seguindo Jesus. Devemos fazer o mesmo, mantendo nossa fé firme e inabalável, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Quando as más notícias chegarem, é fundamental continuar acreditando que Deus está no controle e que nada é impossível para Ele. Quinta atitude que devemos ter diante de situações difíceis: testemunhar o milagre. Jairo testemunhou o milagre de Jesus na vida da sua filha. Toda a boa disposição de Jairo o levou a testemunhar o milagre de Deus em sua vida. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Marcos 5:42. Mas, e se Jairo tivesse ficado se lamentando, se não tivesse ido a Jesus, se não tivesse vencido as más notícias com a sua fé, o que poderia ter acontecido? Não sabemos. Mas, certamente, muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações desesperadoras, quando poderiam estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderiam estar vendo os milagres acontecerem e glorificando a Deus pelo cuidado dele. Ao permanecer fiel e firme em sua busca e clamor, Jairo viu o milagre acontecer. Isso nos ensina que a perseverança na fé nos permite testemunhar o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, somos vencidos pelas dificuldades porque desistimos no meio do caminho. Mas, assim como Jairo, precisamos persistir até o fim para ver a manifestação do poder de Deus. Ao superarmos as adversidades com fé, seremos testemunhas vivas dos milagres de Deus, podendo glorificá-lo e inspirar outras pessoas com nosso testemunho. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, colocamos diante de Ti cada pessoa que está assistindo a este vídeo, cada coração que enfrenta situações difíceis e desesperadoras. Sabemos, Senhor, que todos passamos por momentos de aflição, mas também cremos que Tu és o Deus que traz a solução, que restaura e que faz o impossível acontecer. Assim como Jairo, que não desistiu diante da dor e da desesperança, ajuda-nos, Senhor, a sair da inércia e buscar a Tua presença com fé e ousadia. Que cada pessoa que está passando por dificuldades, seja uma doença, um problema familiar, uma perda ou uma situação de angústia, sinta o Teu toque, o Teu consolo e o Teu poder. Ensina-nos a clamar a Ti de todo o coração, sabendo que Tu nos ouves e que és poderoso para responder e transformar qualquer situação. Fortalece nossa fé, Senhor, para que não sejamos abalados diante das más notícias e para que possamos confiar que Tu tens o controle de tudo e que tudo coopera para o nosso bem. E, assim como Jairo testemunhou o milagre em sua vida, que cada um de nós, ao persistir em fé, possa testemunhar o Teu agir, ver a Tua mão operando poderosamente e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.